Boa tarde, meus amores. Vamos prosseguir no nosso livro de geografia. Se vocês prestarem atenção, dando continuidade às próximas páginas, nós, seguindo o que nós estávamos fazendo, que eram as representações gráficas, nós faríamos a montagem de uma maquete, um croquis. Mas como nós não estamos na sala, nós não vamos poder montar, ok? Não que depois, quando nós retornarmos, a gente não possa fazer. Podemos e iremos. Então, agora a gente vai dar prosseguimento ao nosso livro, indo para a página 40. Lá na página 40, o título é assim, No Parque Aquático. No parque aquático, a gente tem uma fotografia, representando uma paisagem. Então, vocês vão ter que observar e ir lá para a página 179, que tem um material complementar para a gente fazer. Então, vocês vão fazer esse exercício, ok? E então, nós iremos abordar o nosso novo assunto hoje. Nós iremos falar sobre a natureza e as paisagens, ok? Então, na página 44, tá dizendo assim, a natureza altera a paisagem. Nós temos vários exemplos de paisagens naturais que foram alteradas pela própria natureza, ou seja, a chuva, a água e vários fatores naturais alteram uma paisagem. Por exemplo, a primeira foto que nós temos ali para observar é a foto de uma cidade que está sofrendo com a enchente, não é? Vocês não viram que tem ali um carro que está alagado, uma casa. Por quê? Porque o homem fez modificações para poder construir a cidade. E então ele toma como plano algo que fique melhor para que as pessoas possam viver nessa cidade. Mas muitas vezes eles não levam em consideração a natureza e como a natureza se comportava naquele determinado lugar onde foi construída essa cidade. Então, quando chove, a água não tem para onde sair e fica onde? Vai para as casas, os rios aumentam, algumas pessoas constroem as suas casas na beira do rio. E o que acontece? Acontece que a água, como ela é uma força da natureza, ela vem e não leva muito em consideração quem está no caminho dela. Isso que aconteceu na nossa primeira imagem. E assim como a água, o vento também traz modificações para as paisagens. Ali nós temos o exemplo das dunas. As dunas mudam de lugar conforme o vento sopra, né? Então, a gente pode ir num determinado dia e olhar uma paisagem, lembra do ponto de vista que nós trabalhamos? Nós olhamos no ponto de vista, a duna pode estar à nossa direita, num determinado momento a duna pode estar mais para a esquerda. Por quê? Porque com a força do vento, o vento carrega as partículas de areia e troca a duna de lugar. Isso aí. Então, a gente tem ali, no nosso próximo assunto, a água e as paisagens, aquilo que a tia já estava falando antes. Como a água modifica a paisagem que está ao redor dela. Ou seja, todos nós, como seres humanos, precisamos da água, não é? Às vezes a gente não cuida da nossa água, a gente desperdiça, né? Isso é um assunto que a gente precisa abordar também, porque a gente precisa preservar a nossa água para que futuramente não falte. Então, como é que a água, ela muda a nossa paisagem? Ela age conforme seguindo o curso do seu rio, não é? Então, nós temos ali fotografias de paisagens em um dia sem chuva e um dia com chuva. O dia com chuva, a tia já falou sobre as cidades, como acontece essa modificação da água nas cidades. Normalmente, essa água que desce como chuva, não tem por onde escoar, então ela se empoça em determinados lugares, em determinados locais. É o que acontece normalmente aqui no Rio de Janeiro quando chove, aqui em Niterói também acontece,
né, São Paulo e inúmeras outras cidades. Ou seja, o homem, quando constrói as coisas, ele não presta atenção na natureza. E então, quando acontecem essas coisas, é que a gente fica pensando: por que será que eu não levei em consideração? Aonde será que essa água da chuva deveria estar? Por onde será que ela deveria sair do local que eu estou? Ok? Então, a gente tá vendo como os elementos, tanto a água quanto o vento, quanto a terra, eles modificam as paisagens ao seu redor, ok? Então, a gente vai fazer a leitura. Qualquer dúvida, a tia está à disposição, tá bom? Um beijão, até a nossa próxima aula.